Olá, nobre desembargador José de Ribamar Castro, assessores e demais servidores do seu gabinete. Tudo bem? Em tempos normais eu estaria aí pessoalmente lhe incomodando, mas em razão da pandemia nós tivemos que lançar mão desse recurso tecnológico que está sendo válido demais, estamos conseguindo alcançar os nossos objetivos, tá? Mas eu gostaria apenas de pontuar algumas questões que foram objeto do recurso de apelação, nas razões de apelação, e que certamente por excesso de trabalho, pela carga de trabalho, que nós sabemos que Vossa Excelência aí tem uma carga grande de trabalho, não foi possível analisar todos os pontos que foram suscitados nas razões de apelação. Aqui, primeiramente, para que a gente possa respeitar o direito das partes, né? Eu não irei fazer citação de nome das partes, em virtude da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Então, eu irei anonimizar os dados pessoais, irei falar só apenas as iniciais dos nomes, tá? Então, nós sabemos que neste processo existem dois recorrentes, ou melhor, dois requeridos, né? Que foi a médica MLGS e a empresa. Os dois foram requeridos. E o objeto do processo foi a alegação de erro médico. Então, lá no início, a petição inicial vem trazendo a discussão da existência de erro médico. E os pontos controvertidos também foram fixados trabalhando o tema erro médico. E toda a instrução probatória foi trabalhando o tema erro médico. Então todas as provas, por consequência, foram produzidas buscando demonstrar a inexistência do erro médico. O fato é que as folhas 311, os embargantes, eles pré-questionaram a ofensa ao artigo 371 do Código de Processo Civil. E por que houve esta ofensa? Porque na sentença do juízo singular, ele deixou de apreciar todas as provas produzidas pela parte requerida. O juízo de base não apreciou qualquer prova documental ou qualquer prova testemunhal produzida na fase de instrução, demonstrando a inexistência de erro médico. Então nós juntamos as folhas 62, o prontuário médico, e as folhas 314, nós juntamos o sumário de alta, as folhas 62 e 315, mas esses documentos não foram analisados nem pelo juízo de base e esta ausência de análise se manteve por ocasião do julgamento das razões de apelação. E o fato é que esses documentos, eles são importantíssimos, assim como a ficha de atendimento médico do materno-infantil, que está acostada às folhas 261 e 262 dos autos, que demonstram que, de fato, a recorrida ela se arrependeu da realização da laqueadura e tanto é assim que no curso deste processo, logo quando ela iniciou este processo, ela engravidou novamente, tá? Voluntariamente. Um dado importante. Se efetivamente ela não soubesse que estaria laqueada, ela não teria engravidado após um ano da realização da laqueadura. Porque toda mulher, biologicamente falando, ovula todos os meses. E todos os meses a mulher tem o seu período fértil. Então,
A recorrida, ela teve, a partir dos 30 dias em diante da realização da cesariana, todos os meses período fértil. E que se ela realmente não tivesse conhecimento de que estaria laqueada, ela teria engravidado, excelência. Ela teria engravidado, desembargador, nos primeiros 30 dias. Esse é um ponto importante que merece reflexão. Então, este prontuário, este sumário de culpa, consta a assinatura da embargada de próprio punho. Então, é um documento importante que precisa ser apreciado por Vossa Excelência para saber qual motivo não serve. São 2 documentos que comprovam a desautorização para a realização da laqueadura. Tudo bem? Além do que, as provas testemunhais também que foram produzidas por ocasião da audiência de instrução e julgamento. Um outro ponto que foi também questionado, pré-questionado, foi as folhas 322. Nós questionamos o fato da inversão do ônus da prova ter ocorrido apenas e tão somente na sentença. A inversão do ônus da prova ocorreu apenas e tão somente por ocasião da sentença. Significa dizer que o ônus da prova, quando invertido somente na sentença, violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, além de violar os artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, porque se tratou de uma decisão surpresa. E mais, o que ocorre aí é que na sentença, somente na sentença, por ocasião da inversão do ônus da prova, é que surgiu um novo fato, uma nova alegação e um novo fundamento para condenar os requeridos. Qual foi? A existência de falha na prestação de serviço. Veja só que prejuízo os embargantes estão tendo. A inversão do ônus da prova deveria ter ocorrido na fase de saneamento e não por ocasião da fase decisória. Porque na fase decisória, os embargantes não tiveram mais condições de provar o fato negativo, ou seja, a inexistência de falha na prestação de serviço. E isso tornou impossível produzir qualquer prova da inexistência de falha na prestação de serviço, porque a alegação de falha na prestação de serviço só surgiu na sentença. Não surgiu em nenhum momento da fase saneadora, da fase probatória, só surgiu na sentença, quando por ocasião da inversão do ônus da prova. E aí o prejuízo foi muito grande para a defesa. Por esse motivo, nós arguimos e pré-questionamos a ofensa aos dispositivos já mencionados, inclusive violando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do RESP 802.832 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, uma sessão ocorrida em 2011. Tá? Então, este foi mais um ponto. Outro ponto também que nós estamos buscando esclarecer é que nós sabemos, via de regra, a responsabilidade do médico ela é uma responsabilidade subjetiva, onde precisa ser averiguada a existência de dolo, de culpa e se culpa em qual modalidade. Mas o acórdão não trouxe para a gente essa informação, porque há entendimento pela leitura de que os dois foram condenados, tanto a médica, que tem responsabilidade subjetiva, quanto ao hospital, que tem responsabilidade objetiva.
E aí a pergunta que se faz é a seguinte: a médica foi condenada por erro médico? Porque o erro médico foi comprovado que não existiu. A falha da prestação de serviço foi uma alegação que surgiu somente na sentença, que os embargantes não tiveram condição de comprovar a não existência da falha na prestação de serviço. Então são esses pontos que eu trago a Vossa Excelência para que se verifique, se debruce, e nós aguardamos que o acórdão seja integralizado, né, a partir desse julgamento, e rogamos que seja acolhido o recurso e dado provimento ao mesmo, integrar o provimento. Mais uma vez, muito obrigado por me permitir estar na sua presença de modo virtual. Tá? Desejo saúde, paz e um bom trabalho a Vossa Excelência e a todos que fazem parte da equipe do seu gabinete. Fique com Deus. Um forte abraço.